Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, Dr. Don Paul Gray e John Rosenstern. E com você, é muito bom ter você conosco. Nos últimos dias gostei muito do programa e oro para que você também tenha gostado e que ele nos leve mais perto da palavra de Deus. E entre várias coisas nesse programa é o que desejamos fazer. A palavra de Deus é a verdadeira palavra de Deus e queremos fazer de tudo para te ajudar a entender um pouco melhor, se possível. Muito bem. Nós vamos continuar de onde paramos e... Vamos ler o versículo 21 novamente? Pode ler, por favor. E se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não darão a honra do reino, mas ele virá com paz e obterá o reino com adulações. Nessa declaração, ele está se referindo ao reino da Assíria, incluindo o ancião da Assíria e a Armênia de hoje, ou seja... A Síria daquela época era bem maior do que é hoje em dia. A pessoa vil se refere a Antíoco IV, chamado de Epifânio, que, no versículo 21 até o 34, que falam dele, em seu caráter, em atitudes e crueldades, ilustra as previsões desse capítulo, mas não as cumpre, mesmo com alguns dizendo que Antíoco Epifânio era o anticristo, ele não é. Nós ensinamos e acreditamos que um homem vai aparecer e ele virá nesse mundo e ele vai ganhar as aclamações da maioria do mundo. E ele vai trazer paz entre Israel e os muçulmanos, que as mentes mais brilhantes da nossa nação nunca conseguiram fazer. E que esse homem, no fim das contas, vai tentar dominar o mundo inteiro. E vai chegar perto. Ele quase vai conseguir, se não fosse pela segunda vinda do nosso Senhor. O anticristo vai ter Satanás, vai fazer com que ele tenha uma unção demoníaca maior do que qualquer ser humano na história. E vai parecer que ele vai conseguir o que ele quer. E o que ele deseja fazer é destruir todo judeu na face da terra. E matar milhões de judeus que vão estar vivos. Você pode perguntar, por que ele quer fazer isso? Como isso ia ajudar? Não tem nada demais. Se fosse a China com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, seria diferente. Mas estamos falando no mundo inteiro, o quê? Existem 10 milhões de judeus, John? Algo assim? É, mais ou menos isso. São 6 ou 7 milhões em Israel, mais 4 nos Estados Unidos e alguns milhões espalhados. Mas então, por que ele vai tentar fazer isso? Porque a Bíblia está cheia de previsões a respeito de Israel voltando e sendo restituída e aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E se ele puder fazer com que a palavra de Deus não se cumpra de qualquer maneira e destruir todo judeu, vai fazer isso. E ele vai tentar, e ele estaria para conseguir. Ele conseguiria, quase vai conseguir, na batalha do Armagedon, quando a segunda vinda do Senhor vai acontecer, que vai ser o evento mais cataclísmico que o mundo já conheceu em toda a sua história, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu quero perguntar para você, John, esse povo que ensina o que você estava falando aí no programa passado, eles realmente acreditam em uma segunda vinda do Senhor, em glória e poder para dominar esse mundo? Quando eles finalizarem a obra de Deus e construírem um reino na terra, o Senhor Jesus Cristo irá voltar e irá reinar em justiça com eles.
Mas neste processo, eles também não entendem também o lugar de Israel, irmão Swagger. Eles são supersessionistas na questão da teologia da substituição. Eles creem que os judeus podem ser salvos, mas eles não creem que os judeus como nação será restaurada e reintegrada. Está acontecendo bem diante dos nossos olhos nos últimos 50 ou 60 anos. Muito bem, o que Ezequiel e Isaías nos disse e Jeremias nos disse, eles não acreditam? Eles alegorizam isso, Senhor. Eles creem que Israel perdeu o seu lugar no que diz respeito às promessas. As promessas foram transferidas para a igreja. Então ela não conta mais. Não como nação e não como uma reunificação do seu povo. Ué, isso aí cancela tudo. Quando você alegoriza e reinterpreta a Bíblia baseado na teologia da substituição, você entende tudo errado. Por que eles defendem uma doutrina assim? Eu acho que isso começou com a igreja primitiva, irmão Swagger. Justin Martyr começou com esse conceito e passou adiante até Agostinho. E Agostinho teve uma grande influência na igreja católica romana, que a aceitou, Martinho Lutero a aceitou e outros na igreja reformada. Não foi até o dispensacionalismo voltar para a igreja, que é apenas um entendimento de como Deus opera na dispensação, não é designar certos períodos de tempo ou algo, apesar que isso é parte disso. Mas não vimos isso acontecer até aqui nos Estados Unidos, em John Darby, e é claro, muitos que viram a necessidade de Israel voltar para sua terra natal. Afetou a nossa política quando a nossa nação foi fundada. Eu mencionei isso muitas vezes, mas eu sempre fico fascinado com os missionários Appline Fisk e Levar Parsons, que foram para o Oriente Médio para testemunhar os muçulmanos aceitando a Cristo, mas também o retorno dos judeus para a terra de Israel, para a volta de Cristo. Sabe, parte da confusão, e eu suponho que precisa ser dessa forma também, é um mau entendimento sobre a formação da nova aliança. Efésios capítulo 2 declara que Cristo pegou os dois, judeus e gentios, e fez deles um só. Então a eleição de Deus, a eleição do povo de Deus, é composta pelos dois, judeus e gentios na nova aliança. Não existe dúvida sobre isso. Nós somos somente um em Cristo. Tendo dito isso, eu gostaria que as pessoas entendessem isso. E nós também devemos entender que Israel, como uma nação, tem um lugar específico no coração e na mente de Deus. E as profecias referentes à nação de Israel não são necessariamente sobre o povo eleito de Deus na nova aliança hoje. Os dois são diferentes. Se você não distinguir essa diferença entre esses dois grupos de pessoas, e novamente, judeus e gentios que aceitam a Cristo hoje foram homologados para serem escolhidos escatologicamente como povo eleito de Deus hoje. São essas as pessoas que Deus está trabalhando nelas e através delas. Mas, se nós crermos no arrebatamento, essas pessoas serão eliminadas do planeta. Os eleitos de Deus, ou seja, aqueles que estão em Cristo, são removidos do planeta. E Deus então volta a sua atenção para a nação judaica. E então começa a lidar com eles, trazendo aqueles que irão para o recém-formado povo eleito de Deus. Se nós não fizermos então essa distinção, então será fácil dizer que não existe mais Israel. E é isso que basicamente eles estão dizendo. O que dificulta a compreensão sobre os eventos do final dos tempos. Porque se nós não vermos de forma apropriada as intenções de Deus no que tange às tribulações, é o tempo de angústia de Jacó, e não o tempo do recém-formado, escatologicamente profetizado povo de Deus que vive hoje. Então, quando Jeremias diz que é o tempo da angústia de Jacó, mas ele vai ser salvo em meio a isso, eles usam para um outro tempo? Não, eles representaram mal o povo. Sim. A ideia deles de angústia de Jacó, a igreja e os judeus que aceitaram a Cristo estão agora na linhagem de Jacó. Então, como você pode compreender uma profecia que foca especificamente nos judeus
que tem a sua origem diretamente em Abraão. Lembre-se que nós acreditamos que quando Jesus retornar para a sua igreja, na primeira vez ele não será visto pelo mundo. Nós acreditamos que, como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o povo eleito de Deus, composto por judeus e gentios, como resultado da cruz, lê Efésios 2, serão retirados desse mundo e a atenção de Deus irá se voltar para a linhagem de Abraão. E é claro que estará também sobre o restante do mundo, mas o foco principal é o povo de Israel, Israel como nação, porque o período de tempo para o povo eleito de Deus, judeus e gentios, não terá terminado ainda, mas eles estão fora do período de tribulação. E agora nós trabalhamos para trazer aqueles que serão salvos. E a tribulação será também um período de grande ira derramada sobre a humanidade, que rejeitou a mensagem de Cristo. Se nós não fizermos essa delimitação, se não deixarmos isso claro, que existe um povo eleito de Deus, composto de judeus e gentios, e também existe a linhagem de Abraão, e também a nação de Israel, a qual Deus quer fazer algo especial. E então, se tentarmos colocar esses dois juntos, é isso que essas pessoas querem fazer. Mas Ezequiel explica de maneira gráfica sobre o que vai acontecer com os judeus. Certo, mas na mente dessas pessoas, a menção profética sobre os judeus é o agrupamento do povo eleito de Deus hoje, tanto gentios quanto judeus, unidos por causa da cruz. Mas você precisa distorcer muito a linguagem ali, se você vai fazer dos capítulos em Ezequiel representarem outra coisa. Eu concordaria com você, mas certamente eles não. Ah, eles não concordam comigo? Não sei por que estou surpreso. O que você ia dizer? Bem, eu estava tentando dizer que existe um entendimento de que as pessoas poderiam ficar confusas. Mas se você estudar as Escrituras como um todo, você vai encontrar que, muito claro, que Deus está lidando com Israel como uma nação separada, que o recém-formado povo eleito de Deus em Cristo não são o povo profético descrito de Deus no que diz respeito a Israel. Nós somos hoje definidos pelo apóstolo Paulo como semente de Abraão. Mas, de novo, o arrebatamento da igreja que levará aquele grupo de pessoas para fora do mundo não deixa ninguém aqui para preencher a profecia no que diz respeito à nação de Israel. Então, mais uma vez, é por isso que nós não vemos Deus se movendo novamente em direção a esse grupo de pessoas que nós falamos sobre isso durante toda a semana, que basicamente quebrou a sua aliança com Deus por causa da sua incredulidade e também idolatria, mas agora ele está se voltando a eles e perguntando a eles: vocês irão aceitar o meu filho agora? Se vocês vão voltar para mim, porque ele ainda planeja em estabelecer o seu reino em Jerusalém, e será em Jerusalém que ele irá exibir a sua glória e seu poder também. Então, tudo isso retorna para o mesmo ponto, para aqueles que não aceitaram ainda e para aqueles ainda que não se dispuseram para se tornar parte do povo de Deus. Ezequiel, como mencionamos em um programa passado, chega a mencionar que o Espírito Santo é quem vai voltar de maneira gloriosa, habitando em Jerusalém. E vamos dizer isso também, irmão Suega. Durante a tribulação, muitas outras pessoas, além dos judeus, serão salvas. Isso e esse mesmo. é um pensamento importante também. Mas o foco de Deus será na nação judaica, preparando Jerusalém e preparando aquela área aonde ele estabelecerá o seu reino, estabelecer o reino do milênio. Sem dúvida alguma, milhões vão estar lá. Certo.
Judeu e gentio serão salvos da mesma maneira, mas o foco que nós vemos nas Escrituras, nas profecias, novamente está sobre Israel. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando sobre a semente de Abraão, que são as igrejas hoje, mas sim a nação de Israel. Muito bem, pode ler o versículo 22, por favor. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e eles serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. O pronome eles fala de seus oponentes que foram tirados do trono quando tentaram roubar o trono dele. E o príncipe da aliança fala do sumo sacerdote de Israel, que foi deposto quando Antíoco colocou Jason em seu lugar. Judá era uma pequena parte do seu reino. E depois que foi feita aliança com ele, atuará com engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Ele vai agir de maneira enganosa, fala que ele rompeu o acordo com Jason quando colocou um homem mau no ofício de sumo sacerdote. Isso porque homens ruins ofereceram mais dinheiro do que o Jason. O que faz a diferença para eles é dinheiro. Sim, uma das coisas que nós devemos mencionar é: nós debatemos brevemente a ideia de que Antíoco Epífanes IV ser o anticristo, e nós mostramos aqui o porquê dele não ser, mas ele é um tipo, ele é uma sombra, essa é uma visão legítima. Esse homem em particular, você vai encontrar que ele foi do poder à decepção, das lisonjas, e nisso nós encontramos os mesmos atributos do anticristo. Certo, ele faz isso. E aqui nós vemos de novo, dizendo que ele trabalha de forma enganosa, e ainda que ele comece pequeno, ele acaba muito forte. É verdade. Versículo 23. E depois que foi feita aliança com ele, atuará com engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Ele vai agir de maneira enganosa, fala que o tratado com Jason foi quebrado quando ele colocou outro homem no lugar de sumo sacerdote, colocando um homem mau que ofereceu mais dinheiro do que Jason. Pode continuar. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Ele repartirá com eles a presa, os despojos e a riqueza, enquanto projeta tramas contra as fortalezas, e isso por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com grande exército, e o rei do sul se empenhará na guerra com um grande, muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E ele vai trazer seu poder e sua coragem contra o reino do sul. Diz que ele vai travar uma guerra contra o Egito e vai vencer. Ele se coroará como rei do Egito. Até os que comem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará e cairão muitos transpassados. O detalhe impressionante dessa profecia chega a ser inimaginável. Só Deus pode falar algo assim, com tantos detalhes, ainda mais eventos que teria a ver com várias nações, reis e exércitos, com cada detalhe acontecendo exatamente como previsto. Servimos um Deus poderoso, senhoras e senhores, Sim. Mas senhores, servimos um Deus poderoso. Sabe, eu quero enfatizar isso. O mundo, se pudesse, iria diminuir e destruir a Bíblia. E tristemente, às vezes parece que a igreja está ajudando eles, trazendo dúvida sobre a palavra de Deus, por ela ser o que é. E nas minhas conversas, especialmente com pessoas que eu amo, pessoas da minha própria família que não têm Cristo como seu Salvador, um dos argumentos-chave que eles usam, porque eu estou sempre dizendo, bem, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, mas então eles afirmam, bem, a Bíblia é simplesmente um agrupamento de escritos feito por homens ao longo dos anos, que agora estão todos reunidos e existem algumas boas verdades nela, mas ela não vem de Deus. Não é capaz de apoiar aqueles que acreditam nela, mas eu discordo totalmente. A Bíblia é a fundação do cristianismo, da nossa fé. As palavras que estão ali são a verdade, estão certas, elas acontecem. E elas fazem o que Deus diz que elas irão fazer.
E essa é a base da fé cristã. Não é uma fé subjetiva e nós sentimos ela porque o Espírito Santo é real, mas o Espírito Santo nos aponta também para as verdades das Escrituras. Revela a nós os fatos das Escrituras e nós podemos viver a nossa vida baseada nela. Se você perder a fé na palavra de Deus, o que resta para você? Você fica sem um fundamento, você tem um relacionamento subjetivo com Deus, o que é um desastre. Eu não sei se eles têm relacionamento nenhum com Deus, não. Bem, todo o processo, mais uma vez, todo o processo é sobre o nosso conhecimento e aplicação da palavra de Deus. Jesus disse isso, ele disse: um homem que ouve a minha palavra e a pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E quando a tempestade vir, ela não será abalada. Mas o homem que não constrói a sua vida sobre a minha palavra. E Jesus diz as palavras dele. Ele é muito enfático aqui, nos mostrando a sua autoridade como Deus na terra. E ele diz que o vento e a chuva irão vir. E então você vai perceber que a sua casa está fundada na areia e não na rocha. E a casa irá ruir e grande será a sua ruína. Então, quando nós levamos os nossos olhos, a nossa fé, o nosso coração, para longe da palavra de Deus, nós perdemos o nosso fundamento. É verdade, e é por isso que temos esse programa. Comece do versículo 27. Também o coração desses dois reis será para fazer o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Os dois reis mencionados aqui são Epifânio Antíoco, da Síria, e Ptolomeu, do Egito. O fim será no tempo determinado, quer dizer que não era a vontade de Deus que Antíoco Epifânio dominasse o Egito nessa época. De certa forma, isso aconteceria um pouco depois. Então voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o pacto santo, e fará o que lhe aprouver, e voltará para a sua terra. E o seu coração será contra a aliança, fala que ele virá contra os judeus, porque ele ouviu dizer que eles estavam se alegrando em Jerusalém, pois ouviram falar que ele tinha morrido. Isso deixou ele muito irado, e então ele decidiu quebrar sua aliança com Judá. Ao tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será a última vez como na primeira. A frase no tempo determinado ele vai voltar tem a ver com a segunda parte do versículo 27, pois é chegada a hora. Ele vai fazer uma segunda expedição no Egito, mas não vai ter tanto êxito quanto antes. Porque virão contra ele navios de Quintim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o pacto santo, e fará segundo a sua vontade, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo pacto. Pois os barcos virão contra ele, fala da vinda dos romanos, exigindo que ele deixe de guerrear contra o Egito. Então ele ficará triste e vai voltar. Essa será a razão da tristeza, porque ele estava a 7 milhas de Alexandria, a grande cidade do Egito. Então ele veio contra Jerusalém, matando 40.000 judeus e vendendo muitos deles como escravos. Quando diz que ele vai ser contra a aliança santa, fala dos judeus que ajudaram a ele a poluir o templo e colocaram ali a abominação da desolação, que também foi um sinal do templo que determinou o fim dos sacrifícios no templo, que é Antíoco Epifânio, não é? E vamos continuar Correto. No próximo programa. Obrigado por nos assistir, nós te amamos e Deus te abençoe.